Oi, sou Tati Sulepa, começando mais um Cueca Virada, o avesso gostoso do homem, aqui na Biblioteca Municipal de Porto Alegre, Josué Guimarães. Porque Léo Renquim é o meu entrevistado do Papas da Língua e adora literatura. E aí, Tudo bom, Tati? Tudo, como é que tá? Tudo certinho. Quer dizer que esse ambiente aqui eu tô cheio de vontade, adoro uma literatura. Me sinto à vontade, mas eu também leio muito. Depois de um tempo, comecei a ler muito em casa, né? Também eu gostava de frequentar a biblioteca desde a escola, na universidade, depois que eu fiz a faculdade de letras, tal, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois disso em avião, ônibus, qualquer lugar, hotéis, né? E em casa principalmente, né? Claro, em parques, eu gosto muito de ir para um parque e ficar lendo. Ficar lendo. É. Pô, a gente tava conversando até agorinha, antes, sobre Monteiro Lobato e a literatura infantil, e como era legal a gente ler a leitura pra gente, pra gurizada que tava começando a aprender a ler, tinha esse hábito da leitura, e hoje em dia não se perdeu, né? A galera não lê nada. Eu acho curioso, porque ao mesmo tempo que se diz que aumentou a produção de livros no Brasil, o consumo de livros, né, a leitura, eu acho que, por outro lado, eu vejo que as pessoas não leem. Né? As pessoas assim, não leem talvez com profundidade, com intensidade, não leem nos momentos certos que devem ler, o que lê no momento certo. Eu acho que não leem com profundidade é o principal problema, né? Eu acho que isso aqui se perdeu muito, assim. Não, e hoje em dia eu acho que a galera lê mais horóscopo, Twitter, né, que está comentando, e livro de autoajuda, que a coisa tá preta, né? Não que não se deva ler coisas superficiais também, isso é bobagem. Tem que ler, pode ler, deve ler, mas eu acho que o principal problema quando se fala de educação, eu acho que assim, ó, a criança tem que ler muito, e o que for, né? Porque isso para estimular o hábito da leitura. Depois cabe aos professores, à educação como um todo, direcionar o que é melhor, o que é mais objetivo, o que vai fazer ela render mais, né? Que tipo de literatura. Porque a pior coisa é dar uma literatura difícil para uma criança ou para um pré-adolescente e ela começar a rejeitar a leitura como um todo. E eu acho que a pessoa aprende, a literatura é tudo, ler é tudo. Eu acho que é pensar, saber falar, organizar o pensamento e saber ter vocabulário só lendo. Com certeza. O resto não existe. Com certeza. Como é que eu como é que eu adquiri o hábito de ler? Foi vendo meu pai ler. Eu era um piazinho assim, ficava em volta dele, ele lia muito jornal, livro, e eu acabei imitando, começava a imitar ele de brincadeira, e acabei gostando de ler. Acho que até isso é importante, né? Ter uma referência em casa, aliás, é fundamental ter uma referência em casa, que os pais também leiam, os irmãos mais velhos leiam, para criar esse hábito da leitura. Pois é, o que tu trouxe aqui? Deixa eu ver. Bom, esse eu trouxe só para ilustrar, assim, me lembro que foi uma época que eu li esse livro, foi na escola, foi ali para uns 14, 15 anos, literatura brasileira, né? Sim. Então, é o seguinte, a partir dali eu comecei a ficar intrigado como seria o Brasil, como seria o Nordeste, que era uma coisa tão distante aqui de nós, do Rio Grande do Sul. Era uma história completamente maluca, com uma estrutura completamente maluca, diferente de tudo que eu tinha lido. E esse livro foi muito importante para mim, até mais tarde, depois, fazendo letras de música, eu acabei fazendo uma música chamada Vidas Secas, né? Ah, é? Mas ela não tem exatamente a ver com a história do livro, mas sim com uma interpretação, uma livre interpretação da história do termo Vidas Secas, né? Que pode te levar para muito... Falando em compor música, tu fundou o Papas da Língua em 93, foi isso? Sim, sim. Com o Zé Natalio, o Serginho, chamou eles? Isso, eu chamei... E o Pezão? Eu sabia que eu queria fazer uma banda de pop rock e tal, então eu fiquei... E eu não compunha, assim, da maneira que eu achava tudo muito ruim o que eu fazia. Até que um belo dia eu consegui terminar uma ou duas músicas bem terminadas, eu achei, agora eu posso, não me envergonhe dessas letras, pelo menos não me envergonhe. E a partir daí eu disse, agora eu posso fazer uma banda que eu quero. E aí chamei esses meus parceiros, meus parceiros de banda e tal, que é o Serginho Moá, o Zé Natalio e o Fernando Pezão. E montamos a banda Papas da Língua, que tem uma história também. E por que o nome Papas da Língua? Porque a gente precisava de um nome. Aí a gente botou o nome assim, fizemos que nos chama em brainstorming, né? Que colocamos um monte de nomes que a gente achava que tinham a ver com a sonoridade que a gente queria, que era pop, né? Pop e rock. Só que com uma pequena inversão, né, da preposição ali, papas na língua, né? A expressão a gente botou papas da língua. E uma brincadeira com a expressão, e que na verdade é simplesmente a gente achava que o nome não pode complicar, o nome tem que ajudar, né? Então, são duas palavras muito pop, né? Papas e língua, né? Então, e tinha muito a ver com a sonoridade do som que a gente queria fazer.
Então foi basicamente esse motivo. Ah, que legal, que legal. Isso aí. Bom, então voltando agora, né, que a gente fez fui pra cá e voltando pra cá. Noturno de Havana, como a máfia conquistou Cuba e perdeu a Revolução. Quero não só que tô lendo os títulos pra ver que a diferença entre, tipo, a tabloide americano, Cuba e Graciliano Ramos. Esse cara é um cara que eu, quando eu descobri, eu me apaixonei, é um cara que eu fiquei até obcecado por ele, assim como ele é um cara obcecado, a vida dele é um cara, o James Ellroy é um americano, que a história dele é muito maluca porque ele nasceu ali na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma mãe, ele perdeu a mãe dele foi assassinada brutalmente quando ele tinha de 8 a 10 anos, não lembro bem. O pai dele era um cara mais velho do que a mãe e também meio que... Los Angeles pós-guerra era meio... Caos. Meio um velho oeste pós-guerra. Porque é um caos sem lei, etc., muita violência, muita pobreza. E ele se criou nesse ambiente, é um cara que começou a ir pra rua, virou garoto, assim, virou sem teto, um cara que, né, depois ele ficou sozinho no mundo, literalmente arrombando casas, né, indo pras drogas, né, e aí ele, de repente, ele conseguiu sobreviver a isso tudo e começou a ler e a escrever e se tornou um dos maiores escritores hoje, né. Outra coisa interessante dele é que ele fez um livro sobre esse assassinato da mãe dele. Ele reabriu o caso da mãe dele. É uma história muito maluca num livro chamado Meus Lugares Escuros. Léo, me fala um pouco da tua carreira agora, do Papas. Shows pra esse ano, como é que tá? Próximos projetos? Tá tudo certo. A gente tá em plena turnê do Bloco na Rua, que é o nosso mais recente DVD, né? A gente tá no 3º single, que tá nas rádios, chamado Olhos Verdes. Eu ouvi na página. E tá bem legal, assim, o DVD tá muito bacana, assim, um DVD que a gente queria fazer há um bom tempo, desde o acústico, que foi um super sucesso, tanto assim como um produto comercial e como artisticamente também, né? Foi gravado aqui no São Pedro. A gente tinha um compromisso de fazer um outro DVD que não deixasse, sabe, que ficasse pelo menos no nível do outro. E eu acho que a gente conseguiu um DVD bem diferente, porque é um DVD num show bem dançante, um repertório totalmente dançante e é muito colorido, né? Ao contrário daquela coisa acústica do outro DVD, que é uma coisa mais intimista. Então tá super bem. Os planos são seguir com ele nessa turnê, e a gente está pensando várias coisas para o ano que vem, tipo fazer algum documentário sobre o Papas, algum filme, porque a gente tem várias comemorações, tipo o nosso segundo disco Xalala está fazendo 15 anos ano que vem, a gente em seguida vai fazer 20 anos de carreira. Quantos shows em média por ano vocês fazem? Pô, realmente é uma média, olha, acho que vai de 60 a 80, né? Agora não posso dizer a média, mas já teve épocas de muito show, e agora acho que está num número bacana, assim, que a gente tá confortável de fazer. Ah, que bom. Legal. Não, porque a galera também vai envelhecendo, vai virando pai, mãe, família e tudo, papagaio, cachorro, né? Isso, a gente acabou... Exatamente. A gente está muito tempo na estrada e tem que se planejar mais para sair, passar mais tempo, assim, dosando bem essas coisas, equilibrando, né? A gente acabou de fazer um show muito bacana no Teatro Bourbon com amigos artistas portugueses, Os Anjos, e foi um show que a gente dividiu todo o palco com eles em vários momentos e tal. Um show muito legal, que é uma história também que a gente tem em Portugal, que é muito interessante. Inclusive no DVD, Bloco na Rua, tem nos extras tem uma história que conta sobre a nossa história em Portugal. Então, é uma história bacana, que a gente tem uma carreira lá e tal, e a gente... Cara, Léo, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, gosto de fazer. Me diz uma coisa, conta uma história engraçada de fã. A história de fã, engraçada, assim... Engraçada, não tragicômica, engraçada. Não sei se é tão... A tragédia só deixa comédia. Não, engraçado, tem umas coisas muito interessantes, assim, que são, assim, as distâncias que os fãs percorrem para ver algum show. A gente fica impressionado, porque às vezes as pessoas viajam 400 quilômetros. Peregrinos, ficam lá. E estão lá na chuva, às vezes, esperando o teatro ou a casa noturna ou o ginásio abrir para entrar e pegar os primeiros lugares. São as histórias dos fãs são as melhores, né? Porque são algumas impublicáveis, né? Assim e tal. Mas a gente não... Pô, aqui no Cueca Virada até tudo é publicável, porque não tem censura. Não, mas são histórias... são várias histórias e mais essa coisa, eu acho que o mais legal, interessante é que quando eles são apaixonados por uma história, eles vão atrás e percorrem o que for para tá lá prestigiando. Exatamente. Bom, agora eu quero fazer umas perguntinhas meio soltando verbo. Assim, soltando verbo. Fala tudo na lata. Paranoia ou fobia? Fobia. AS ou Engove? AS. Se não fosse música nessa vida, o que seria, Léo?
Eu seria médico. Médico? Ginecologista? Não. Seria clínico, acho que mais, porque não sei se Aí seria... clínico é bom, engloba tudo, né? Membros superiores. Eu gosto muito de medicina mesmo. Mas é bom, né? Agora eu tenho um apreço por medicina, mas é meu lado meio vampiresco, assim, de sangue, é louca. Gosto de sangue, E agora, pra encerrar, com cueca ou sem cueca? Com cueca. É? Com Samba, cueca. canção, boxer, como é que é? Boxer. Gente, Cueca Virada, o avesso gostoso do homem, sempre aqui no seu canal, cuecavirada.com. Semana que vem tem vídeo novo no pedaço.